Bom, seguindo a programação, eu vou convidar o doutor Danilo Cabral, formado em Direito, auditor concursado do Tribunal de Contas de Pernambuco, ex-deputado federal e ex-superintendente da SUDENE, para que ele dê a sua visão, o que ele pensa da Transnordestina. Todo o público sabe do empenho do doutor Danilo, à frente da SUDENE, em colocar a Transnordestina na ordem do dia. Então, previamente, eu já agradeço ele como ferroviário. Eu sou um ferroviário que é um animal, como se diz, jurássico, porque a ferrovia foi privatizada e depois foi abandonada. Nós temos, desde 2010, nem o Porto de Recife, nem o Porto de Suape recebe nenhum trem porque a ferrovia foi desativada. Então, é uma satisfação ouvirmos o que o doutor Danilo tem nas suas percepções de colocar a ferrovia na ordem do dia. Doutor Danilo, o senhor tem 20 minutos para expor seu pensamento. Obrigado. Bom dia para todos, bom dia para todas. Cumprimentar meu querido Jordão, né, mediador aqui dessa mesa, cumprimentar a Amanda, em nome dela, cumprimentar a todos que fazem o governo do Estado de Pernambuco, cumprimentar Murilo Duque e meu querido Maurício, né, cumprimento a Maurício e a Jordão, falando em Transnordestina, né, que foram duas pessoas, né, que, durante a nossa passagem pela SUDENE, nos alimentaram, né, de base técnica para que a gente pudesse fazer todo esse trabalho que ele fez referência aqui. Mais um cumprimento muito especial a nosso querido Adriano Lucena, presidente do CREA aqui também, né, cumprimentar aqui também pessoas que eu reencontrei aqui, me permita, Adriano, também, que fazem parte da nossa trajetória de vida aqui, com alegria reencontrar com Toninho Miranda, fui secretário com Toninho na gestão de João Paulo, nosso querido Geraldo Eugênio, também uma referência para Pernambuco também, minha querida Fernanda Batista, que foi minha colega também no governo, nosso superintendente da SUDENE também, e secretário também, Aloysio Sotero, cumprimentando aqui Zé Raimundo, nosso companheiro aqui, vereador aqui de Serra, cumprimentar a Gabriela, em nome de Gabriela, cumprimentar a prefeita Márcia também, né, uma grande gestora aqui também do nosso Estado, Efigênia, nossa presidente ali do Conselho também, enfim, a todos e a todas aqui, falar da satisfação, e me permita aqui, Adriano, começar elogiando essa iniciativa do CREA, né? Eu vou procurar aqui, o tempo é muito curto, né, minha gente, para a gente falar aqui, tá? E cara que é da política, vem da política, gosta de falar também demais, né? Mas, Adriano, eu acho que é muito importante essa iniciativa. A gente teve a oportunidade de estar junto ontem na Rádio Jornal do Comércio, fazendo também esse debate, falando desse seminário aqui. E eu acho que a primeira fala que a gente tem é de valorizar esse tipo de espaço, essa atividade de mobilização. A gente, enquanto SUDENE também, você foi um parceiro estratégico na nossa caminhada também na SUDENE, a gente deflagrou aqui em Pernambuco também um conjunto de diálogos para que a gente pudesse colocar a lupa sobre os desafios que nós temos aqui no Estado de Pernambuco, olhando, sobretudo, para frente, fazendo um processo de fala, mas, sobretudo, de escuta das pessoas. Essa é a forma que a gente aprendeu a fazer gestão, a fazer política, foi dialogando com as pessoas e mobilizando o Estado em torno dessa pauta que é estratégica para a superação desses desafios. A gente tem aqui, ainda em Pernambuco, um Estado com profundas desigualdades. O Nordeste ainda é uma região de muitas desigualdades. A gente tem uma oportunidade nesse momento, mais uma vez, Geraldo, de mostrar para o Brasil que o Nordeste sempre foi parte da solução desse país. Diferentemente daquele velho Nordeste, de quando a SUDENE foi criada há 65 anos atrás, que tinha as marcas profundas da miséria, da fome, do êxodo rural, de uma matriz política, de um patrimonialismo que tomava conta do Estado brasileiro, a gente tem hoje um Nordeste apontando soluções para o mundo. Esse território que a gente vai discutir aqui, que é o semiárido, que lá atrás Celso Furtado dizia, o problema não é o território árido, o problema é a matriz política, econômica e social que está instalada sobre esse território, que não garante desenvolvimento econômico e social das pessoas que estão instaladas nesse território.
essa caminhada de 65 anos já mostrou, agora no passado recente, que nós somos parte da solução do Brasil. O Nordeste cresce mais do que o Brasil. Isso foi lá atrás, nos 2 governos do presidente Lula, e volta a ser agora novamente. Nós estamos, nesse exato momento, crescendo o nosso PIB mais do que o Brasil cresce. E a gente tem uma oportunidade de alavancar esse crescimento, territorializando as políticas que estão sendo pensadas para o Brasil, para que, dessa forma, a gente garanta geração de oportunidade. É esse diálogo que a gente está aqui fazendo. E olhando para Pernambuco, porque se o Nordeste tem desigualdades, Pernambuco ainda tem mais desigualdades também, tem muitas desigualdades. A gente teve, agora, essa semana, resultados que mostram que a gente tem o estado que tem mais desempregados no Brasil. A gente tem o Gini, que é um índice que avalia desigualdade social, o segundo pior do país. A gente tem 10% da população que está na linha de pobreza. Olhando para o crescimento do estado, que ele também cresce, pegando um pouco a fala de que a Amanda colocou, olhando para o interior. O desafio da gente é olhar para o crescimento de uma forma equilibrada. Me recordo muito quando Eduardo disputou a eleição, eu coordenei a campanha de Eduardo para governador aqui, e o eixo da campanha de Eduardo era construir um Pernambuco equilibrado e integrado, que olhasse a todos os pernambucanos de forma igual. Aqueles que estão lá em Poção do Afrânio, que é a última localidade, se você for para lá e disser que é a última, você leva uma chamada da turma lá. Uma vez eu ouvi alguém dizer, aqui não é a última não, aqui é a primeira, depende da sua referência. Aqui não é a primeira não, não é o Recife que é a primeira não, aqui é a primeira. Mas olhando de Poção de Afrânio até Recife, todos têm direitos a oportunidades de desenvolvimento pessoal, e é isso que a gente está aqui discutindo. Para que a gente chegue nesse estágio, a gente precisa olhar para os desafios que a gente tem. 75% do PIB de Pernambuco está concentrado no Recife e na região metropolitana do Recife. Esse é um dado objetivo, que mostra o tamanho do desafio que a gente tem. Para que você inverta isso, você precisa olhar para o território que a gente quer avançar e identificar as oportunidades que nós temos nele. E temos muitas oportunidades, né? A Amanda já fez referência aqui, olhando para do ponto de vista econômico, que a pauta aqui é econômica, como é que você garante um ambiente de competitividade, né, que faça aquilo que é produzido aqui na região do interior de Pernambuco chegar, escoar e ter um custo menor daquilo que é praticado hoje. Então, é esse o desafio que a gente está colocado em cima dessas 2 intervenções. Quando você fala em competitividade, você fala, e aí, Adriano, parabenizando mais uma vez a pauta, você está falando em discutir educação, você tem que falar em capital humano, você tem que falar em inovação, no ambiente que a gente está falando, não dá para falar em competitividade sem inovação, e infraestrutura. E quando a gente olha para a infraestrutura, essas 2 obras hoje são as obras mais estratégicas e mais importantes para a gente levar esse desenvolvimento para o interior. A 232, já foi mostrado aqui, todo o impacto, não é previsão, sentimento, mas olhar o que aconteceu de fato com a chegada até São Caetano, e a gente já vê o quanto essa realidade mudou. A interiorização do desenvolvimento no Nordeste hoje é uma realidade, né? Isso é um movimento, né, que o Brasil vem fazendo, levando esse desenvolvimento para o interior. A gente está vendo crescer aí um conjunto de cidades que eram pequenas se transformar em médias e grandes cidades. Serra Talhada é o maior símbolo de Pernambuco, desse crescimento do que é uma cidade e que atingiu hoje um patamar de uma cidade que é a chamada, nos dados técnicos do IBGE, policêntrica, né? Que o que se coloca aqui tem todo um desdobramento naqueles municípios que estão aqui na borda desse sertão do Pajeú, do sertão central, do próprio sertão do Moxotó. Nós precisamos induzir o crescimento mais dessas cidades também. Então, a 232, ela vai ter que atravessar o estado de Pernambuco. Eu tenho até a tranquilidade de falar desse assunto como candidato a governador. Eu fui o primeiro candidato a governador a falar que a 232 tinha que chegar à Serra Talhada. Não era nem Arco Verde. Hoje, eu acho que eu estava errado. Ela tem que chegar até Salgueiro. Não é só a terra de Serra Talhada. Ela tem que avançar e cruzar todo o estado de Pernambuco. Porque se a gente está falando em integrar toda essa cadeia produtiva que está lá, da fruticultura, do gesso do Araripe, do que vai representar Salgueiro do ponto de vista do entreposto, que é a vocação dela, né, do grande entroncamento que ela se torna da Transnordestina, o coração do Nordeste está ali dentro de Salgueiro, era a expressão que eu usava, 500 quilômetros de Suape, 500 quilômetros de Pecém, 500 quilômetros de Eliseu Martins. Nós precisamos chegar, essa 232 também até lá, a Transnordestina e a 232, para que a gente possa aproveitar a nossa caatinga, nosso Geraldo, né, o potencial que tem esse território.
né, da sua biodiversidade, do seu sequestro de carbono, crédito de carbono, que representa hoje a Caatinga, né? Ou seja, o que acontece aqui na Baterias Moura, aqui em Belo Jardim, de cada 10 carros que circulam no Brasil, 6 andam com a bateria Moura. E tudo isso sai por carro, para cima e para baixo por carro. O transporte ferroviário representa 40% menor o custo do frete. Repare que isso tem um impacto muito forte. Então, o que eu acho aqui, na verdade, e eu queria um pouco centralizar essa nossa fala nisso. Eu acho que aqui ninguém veio pregar para convertido. Eu acho que a importância dessas duas intervenções ela é fundamental para o nosso Estado. Ela é imprescindível. Repare que nós estamos trabalhando, Aloysio, no Horizonte, você que foi da Sudene também, a Sudene tem como um dos principais instrumentos de atuação dela, que é necessário, tendo em vista que a gente ainda tem um Nordeste desigual em relação ao restante do país, mas os incentivos fiscais. A política de incentivos fiscais está com data marcada para acabar. E deve ser um horizonte, sim, ideal de longo prazo, porque tem uma reforma tributária aí que dá dando um tratamento mais justo do ponto de vista tributário no país. Mas, no horizonte de longo prazo, o incentivo fiscal deixa de acabar. Quando o incentivo acabar, nós precisamos ter um Nordeste com as condições de fazer atração de empresas para cá. A gente viu Pernambuco mudar a sua matriz. Pernambuco perdeu, no início, lá de trás, e foi a origem da Sudene, né, a sua oportunidade de industrialização. A gente ficou preso àquela matriz do algodão, da pecuária, da agricultura de subsistência, da monocultura da cana. E foi lá atrás, com Eduardo e com Lula, que a gente viu Pernambuco mudar a sua matriz e iniciar um primeiro processo de industrialização, com a chegada, por exemplo, da Fiat, que hoje é a referência, né, para o Brasil, com a consolidação do Porto de Suape, com a interiorização de alguma dessas indústrias. A gente está vendo o governo federal aí apontar caminhos na nova política industrial da ANIB. Tem muitas oportunidades que estão aqui no nosso Estado. No agro, não é no agro só da fruticultura, da agricultura familiar, é no polo automotivo, aqui para Baterias Moura, é no Complexo Econômico Industrial da Saúde, que a Caatinga é uma oportunidade dentro dessa pauta da saúde. Agora, tudo isso para acontecer, a gente precisa ter capital humano, pesquisa e inovação junto com isso, e infraestrutura e financiamento. Como financiamento, eu até tenho uma satisfação de dizer que a gente, enquanto estudante, fez um grande movimento, que foi pela primeira vez reativar o Corif, que estava desativado, juntar todos os bancos que faziam financiamento aqui na região e colocar o recurso de forma integrada, vinculada à política que o governo estava trabalhando aqui. 10 bilhões de reais estão abertos até 15 de setembro para quem quiser trazer indústria aqui para o Nordeste, com financiamento que foi articulado pela Sudene. Agora, a Transnordestina precisa avançar. Nós precisamos avançar. Na 232, tá? Essa é uma tarefa que, para ser muito franco, eu gostaria que ela tivesse já mais adiantada. Tá? Eu acho que a gente já teria tempo de estar com ela com o estágio mais avançado. E a Transnordestina, vocês acompanham o movimento que fizemos. Nós reposicionamos o debate de Pernambuco com um olhar sobre o Nordeste, porque essa é uma obra integradora do Nordeste. Ela é importante para o Ceará? É. Ela é importante para o Piauí? É. Mas ela é importante também para Pernambuco, e nós não podíamos dar um tratamento a uma obra olhando só para um lado dessa perna. Essa perna foi tirada, vamos relembrar, a minha forma de falar não me permitiria essa omissão, mas ela saiu de forma criminosa aqui de Pernambuco, no apagar das luzes de 2022, né, pelo governo Bolsonaro, que tirou o trecho Salgueiro Suape dessa obra. Não fosse isso, a gente estava aqui da mesma forma que estava lá no Ceará. Essa obra parou por conta disso. E foi Lula que reposicionou ela, que colocou ela de volta novamente como uma obra pública importante, porque ele sabe a importância disso aqui para Pernambuco. Agora, o que é que nós precisamos fazer? E é isso que eu queria destacar, a importância desse evento aqui, dessa atividade. Da mesma forma que os seminários que a Sudene também está promovendo ainda, e vai promover ainda em Belo Jardim, em Caruaru, em Recife, é a mobilização de Pernambuco. Nós precisamos construir uma unidade de todas as forças vivas desse Estado em torno dessa pauta para que ela ande. Vontade política do governo tem. Agora, o tempo que ela vai ser concluída depende muito da nossa capacidade de organização, da nossa luta, da pressão
e aí, quando eu falo isso, eu falo de quem estava, inclusive, enquanto Sudene, exercendo legitimamente uma pressão para que essa obra andasse. Mas nós precisamos pressionar e ajudar o presidente a entregar isso mais rápido, porque é uma obra complexa. A começar do próprio financiamento, Toninho. Nós temos uma conta aí de quase 4 bilhões ainda para concluir a Transnordestina. O governo tem hoje 400 milhões que está colocado nisso. Se for preservado 400 milhões, conta matemática, eu fui um grande aluno de matemática, eu sempre fui uma pessoa da área de humanas, mas multiplicado por 10 são 4 anos para dar 4 bilhões isso. Ou seja, 10 anos para concluir Pernambuco, Suape vai perder a referência do papel histórico que foi pensado lá atrás pelo padre Lebré, meu caro Maurício. O hub logístico que representa um orgulho da unidade de Pernambuco, que é o Porto de Suape, poderá perder significativamente o seu papel se a gente não tiver um trem encaixado ali. Onde você vai, em qualquer lugar do mundo, nenhum porto tem efetividade se não tiver um trem encaixado com ele. Transporte rodoviário não é solução para esse tipo de iniciativa. E 10 anos de diferença entre Pecém e entre Suape, o que é que vai acontecer com Suape? E ainda tem outro movimento que eu ainda gosto de provocar as pessoas. O governo, nesse momento, também legitimamente, está fazendo articulações para integrar a Bahia lá com o Peru, para que a gente possa acessar. Isso é uma oportunidade que nós temos, mercados novos que estão surgindo, até em função de toda essa confusão geopolítica, né, que o Trump está fazendo no mundo, mas pode ter oportunidade a partir da Ásia para o Brasil. E o governo está corretamente tentando integrar isso aí. Mas repare o que vai acontecer. Se o Ceará ficar integrado lá para cima, a Bahia ficar integrado para baixo e ficar no meio disso, imprensado, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Qual será o destino nosso nesse meio aqui? Ver navios passando aqui de Porto de Pecém lá para a Bahia, porque não vão poder parar aqui, porque não tem um trem que escoa o que chega aqui? Isso reforça em nós a importância de termos um senso de urgência. Esse ato, eu reforço a importância dele do ponto de vista técnico, fundamental, mas, repito, ninguém aqui veio aqui para ser convencido das obras da Transnordestina nem da 232. O que a gente precisa é fazer elas acontecerem o quanto antes. E, para que isso aconteça, nós precisamos estar unidos. Não pode ter diferença de qualquer tipo, que nos separe da unidade dessa defesa. Nenhuma diferença política pode mexer na construção da unidade de Pernambuco. Suape aconteceu por conta disso. Por que Suape é esse exemplo até aqui? Porque todos os governos, desde a formulação dele também pelo padre Lebré, até o início lá atrás com o Heraldo Gueiros, até chegar aqui, cada um com um tamanho, outro maior, outro menor, mas todos contribuíram com o Porto de Suape. Mas tudo isso pode ir literalmente água abaixo se a gente não tiver esse dever de casa concluído. Então, é essa a minha primeira intervenção aqui, né, que a gente faz valorizando essa iniciativa. Né, tem outros desafios que estão postos, que a gente já pautou até enquanto Sudene. Né, por exemplo, Transnordestina chegar até Petrolina. Como é que você vai tirar ali a fruticultura, né, se não for com a integração ferroviária de Petrolina? Ontem eu comentei, não sei com quem, acho que foi com o Adriano, com a pessoa, não sei se vocês viram essa notícia. A Agrodan, que é o maior exportador de manga que nós temos aqui, Paulo Dantas, aqui de Belém do São Francisco, conseguiu a autorização para fazer um aeroporto, para fazer a exportação dele de avião. Repare, vai fazer um aeroporto ali para poder exportar a produção de manga dele de lá. Ou seja, porque não tem outra forma. Como é que você pensa uma obra dessa, que lá atrás a origem dela era pensada? Foi por isso que a gente fez a parceria, mais tarde aqui vai estar o nosso reitor Alfredo, estava com a gente ontem também, né, da Sudene, em parceria com a universidade, né, fazer o estudo para reconectar Salgueiro a Petrolina de trem também, como também faltar estudar o transporte ferroviário de passageiros. O mesmo estudo, Maurício está à frente também disso aí, né, começando com Recife e Caruaru. E aí eu falo isso para falar mais uma vez a importância da nossa mobilização. E vou fechar, porque eu acho que quando eu não metrei meu tempo, não estou vendo ninguém contar aqui, nem ninguém me aperrear, mas repare o que aconteceu e o que está acontecendo. A malha ferroviária do Nordeste eram 4.300 quilômetros. A concessionária, essa que está agora tentando concluir a Transnordestina do Trecho Ceará, a TLSA, recebeu toda essa malha ferroviária. Tinha um prazo para usá-la, ou dar destino a ela. Se depois de 5 anos não desse, devolve e vamos apurar o que causou a responsabilidade por não ter colocado em operação.
O fato é que essa malha foi devolvida, a Transnordestina só ficou com quem interessava a ela, que é o trecho que vem lá de Eliseu Martins e vai até o Porto de Pecém, e devolveu o resto todo para cá. Nós estamos com essa malha aí parada. O governo federal, legitimamente, né, e olhando para o projeto futuro, começou a estudar transporte ferroviário de passageiros. Lançou um edital para a contratação de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental através da Infra, que é quem está fazendo a Transnordestina aqui no estado de Pernambuco. Para transporte de passageiro, ligando Salvador à Feira de Santana, Fortaleza a Sobral, outro trecho no Maranhão, tem outros estudos, Itapecuru, outros estudos sendo feitos lá no sul. E Pernambuco, que tinha lá também colocado Recife Caruaru, não entrou nesse estudo. Por que não entrou? Qual a diferença conceitual de Recife Caruaru para Salvador Feira de Santana? São 100 quilômetros, exatamente 100 quilômetros. Mas a gente não entrou. Eu estou colocando isso para provocar, mais uma vez, que nós precisamos recompor a capacidade de Pernambuco de liderar e de ter protagonismo e de buscar também o seu espaço nesses projetos que estão sendo colocados aí. E foi a Sudene que fez uma parceria também com a universidade para que a gente voltasse a estudar isso. Então, este é um ato de mobilização. Eu queria alertar isso e parabenizar mais uma vez Adriano, né, por essa iniciativa. Nós precisamos colocar esse assunto, como diria um amigo meu, na mesa do bar, que é onde chega na vida das pessoas. É como o camarada está tomando uma cerveja, né, Toninho? E ali, rapaz, você viu a Transnordestina, ela agora vai andar. Esse assunto precisa chegar na mesa do bar aqui de Serra Talhada, o camarada comendo um bodezinho guisado, né, e tratar da Transnordestina, para que a gente mobilize as pessoas e faça ajudar o presidente Lula a entregar o quanto antes essa obra. É isso, essa é a nossa provocação, parabenizando mais Adriano. Enfim, estamos à disposição. Bom, agradecemos ao doutor Danilo pela excelente apresentação e deveria agora, no momento, fazer algumas considerações, mas diante, digamos assim, das exposições, tanto de Danilo como da doutora Amanda, eu vou dar mais chance aos debatedores para que... Viu, Maurício? Viu, Murilo? Para que a plateia e os assistentes do YouTube tenham mais participação. Mas eu vou aceitar a provocação do doutor Danilo e vou fazer, digamos assim, um levantamento de algumas questões, não solução, mas levantamento de questões sobre o projeto que está sendo desenvolvido e que proximamente vai ser licitado, com prejuízo para Pernambuco, se assim continuar, porque o projeto foi pensado com outros pensamentos. E Pernambuco está, desde 2010, volto a dizer, sem operar nos seus portos. Pernambuco só não, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, estão sem ferrovia nos seus portos. Todo mundo que mexe com transporte, que mexe com logística, sabe que um porto tem dois lados da medalha. Tem o lado de mar e tem o lado de terra. Não adianta um porto ser muito eficiente do ponto de vista da água, do mar, e não ser do ponto de vista terrestre. E não existe eficiência de grandes volumes, porque porto, por exemplo, Suape é um porto que movimenta 25 milhões de toneladas. Não é nada desprezível. E hoje está toda a parte terrestre, toda em cima do caminhão. E como destacou, eu acho que foi a doutora Amanda, o custo de ferrovia e rodovia da ordem de 30%. Então, todas as cargas que dão entrada em Suape e precisa de um pequeno trajeto que seja de caminhão, ele está pagando muito mais caro do que deveria estar pagando se fosse na ferrovia. Então, apenas uma provocação nesse sentido e passo a palavra aos debatedores. Primeiro, o doutor Maurício Pina, engenheiro civil, professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco,
professor adjunto da Unicap, membro da Academia Nacional de Engenharia, membro da Academia Pernambucana de Engenharia, integrante do Comitê Tecnológico Permanente do CREA Pernambuco. Eu tenho a satisfação de acrescentar ao currículo do doutor Maurício que eu fui estagiário dele. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero dizer de início que é uma satisfação imensa estar aqui, mais uma vez, em Serra Talhada, participando deste debate com dois temas que me são muito caros e importantíssimos para o nosso Estado. Primeiro, a questão da BR-232. Eu tive, como engenheiro, onde atuo há 50 anos, completei 50 anos de formado agora em dezembro do ano passado, uma participação muito grande aqui na BR-232 em vários projetos. Participei, por exemplo, do projeto de restauração da BR-232 no trecho entre São Caetano e Pesqueira. Participei de um projeto grande feito na década de 70, que era o projeto dos acessos e ao centro do Porto, ao Porto do Recife. Na época, a Suape ainda era um embrião, e a BR-232 tinha um papel fundamental nesse acesso ao Porto do Recife. Participei como diretor da Secretaria de Infraestrutura do Estado, das obras, do projeto e das obras de duplicação da BR-232, do trecho entre o Curado, quilômetro 9,7, porque até o quilômetro 9,7, na saída do Recife, já era duplicado, até o quilômetro 129,9, que é Caruaru, e, posteriormente, até o quilômetro 147,9, que é São Caetano. Então, ao longo desse tempo, tive muitas oportunidades de trabalhar na BR-232 e consegui consubstanciar toda essa paixão que eu tenho por ela num livro que foi lançado com apoio do CREA em agosto de 2023, e o presidente Adriano foi decisivo para o lançamento desse livro, está aqui presente, parece que alguns exemplares foram trazidos, não sei como é que vai ser feita essa distribuição. E, ao longo desse tempo, nós acompanhamos muito do que aconteceu na 232. Vejam, quando nós vamos elaborar um projeto de uma rodovia, quer seja um projeto de implantação, de pavimentação, de restauração, de duplicação, um ponto importante é a questão do estudo de tráfego. O estudo de tráfego, o tráfego futuro de uma rodovia, é composto de 4 parcelas. É o tráfego atual, ou seja, o tráfego que existe hoje e que existirá independentemente do melhoramento que venha a ser realizado. O tráfego gerado, que é aquele que aparece a partir do melhoramento realizado. O tráfego desviado, que é aquele que hoje já existe, mas que não utiliza aquela rodovia, utilizará depois que ela vier a ser concluída, esses usuários utilizam hoje outras rodovias, outros meios de transporte. E o tráfego induzido, que é aquele tráfego proporcionado por algum fator externo à rodovia, por exemplo, a implantação de uma grande indústria que poderá trazer tráfego à rodovia, como é o exemplo lá de Goiânia, que muitas rodovias tiveram acréscimo de tráfego em função da indústria que foi lá estabelecida. Então, vejam, se nós formos traçar uma linha do tempo com relação à BR-232, que se chamava BR-25, e antes de se chamar BR-25, se chamava Estrada Tronco Central de Pernambuco, nós vamos bater, o livro aí conta a história no século XIX, quando o bispo Azeredo Coutinho, então membro da Junta Governativa de Pernambuco, determinou a abertura de um caminho ligando o Recife aos sertões. É o mais antigo registro histórico que se tem sobre ela. E no governo de Agamenon Magalhães, o serra talhadense ilustre, que governou o nosso Estado, ele iniciou a chamada Batalha da Pavimentação, no governo dele. Ele faleceu um ano depois, mas os governadores que o sucederam deram continuidade à sua obra. Em 1958, a rodovia pavimentada chegou a Caruaru. Na verdade, ficou faltando 1 quilômetro da Serra das Russas. Em 57, ela chegou a Caruaru, mas como ficou faltando 1 quilômetro da Serra das Russas, só completado no ano seguinte, só em 1958 que a gente teve a ligação completa Recife-Caruaru. Em 1962, ela chegou a São Caetano. Em 1966, chegou a Belo Jardim. Em 1968, chegou a Arco Verde. Em 1969, alcançou, em 1970, Serra Talhada e Salgueiro. Quer dizer, somente em 1970 é que a gente teve a rodovia pavimentada. Isso com relação à pavimentação. Se nós formos analisar a questão da duplicação, o que aconteceu? Em 2003, a duplicação alcançou Caruaru, no quilômetro 129,9. Em 2008, alcançou São Caetano, no quilômetro 147,9. E de lá para cá, a única intervenção realmente foi o alargamento da rodovia BR-232, ali na saída do Curado, uma extensão de 6,7 quilômetros, na gestão da nossa
querida Fernanda Batista, então secretária de Infraestrutura do Estado, aqui presente. Então, nós precisamos retomar urgentemente essa questão da BR-232. Vemos, por exemplo, o caso do nosso vizinho estado de Alagoas, que conseguiu duplicar recentemente a L220, uma rodovia com 180 quilômetros de extensão, desde Barra de São Miguel, que é o início dela, perto de Maceió, até o município de Batalha, 180 quilômetros. Vai estender agora até Delmiro Gouveia, 230 quilômetros. Então, nós podemos, sim, claro que nós podemos. Para isso é necessário, como bem frisou aqui o nosso prezado Danilo Cabral, que haja a união de todos os pernambucanos em busca desses interesses. Façamos como os cearenses. Os cearenses, quando se trata dos interesses do Estado, todos se unem, independente de partidos, independente da ideologia de cada um. Bom, então, em vista disso tudo, eu posso aqui citar, porque o tempo é muito exíguo, não é, Ciara? Posso citar o seguinte: estudos acadêmicos demonstram, infelizmente não posso adentrar muito nesses estudos acadêmicos pela exiguidade do tempo, estudos acadêmicos demonstram o forte impacto trazido pelas obras de duplicação da BR-232. Impactos de toda a natureza, PIB, geração de empregos, geração de renda. E o curioso é que esses impactos socioeconômicos positivos à população não se estenderam apenas àquelas cidades que são mais visíveis em termos de digamos assim, desenvolvimento, como é o caso de Vitória de Santo Antão, Gravatá, Caruaru. Belo Jardim foi uma cidade muito beneficiada com a duplicação da BR-232, os dados todos demonstram isso. E curioso, uma cidade como Riacho das Almas foi a cidade que mais teve crescimento de emprego em decorrência da BR-232. Quer dizer, são fatos dessa natureza que nos levam a crer, realmente, que é um investimento dessa natureza que vai trazer o desenvolvimento à região. Bom, sobre a BR-232, eu queria muito falar, muito mais. Ó, já estou dizendo que só tenho 2 minutos. É brincadeira, mas vamos lá. Mas vamos lá, eu vou correr. Aí eu vou agora falar sobre a Transnordestina, que é outro ponto que nós, lá pelo CTP do CREA, temos nos dedicado no trabalho voluntário há 2 anos que estamos nessa luta. E eu queria dizer o seguinte: eu fiz um levantamento. Ano passado, proferi 15 palestras sobre a Transnordestina, na Federação das Indústrias, no Centro das Indústrias, no CREA, na Agência Condep-Fidem, no SEBRAE, no Seminário de Pernambuco de Desenvolvimento, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Arco Verde, na Academia Paraibana de Engenharia. Fomos até João Pessoa mostrar a Transnordestina, que eles se empolgaram, por conta do que a concessionária fez com relação também à Paraíba, em Suape, no Sinduscom, no Senai, na Sudene, e aqui em Serra Talhada. Nós tivemos aqui, neste mesmo auditório, onde a prefeita Márcia Conrado estava aqui presente, em junho do ano passado, onde esse tema da Transnordestina, tivemos a oportunidade aqui de fazer uma apresentação sobre ela. Então, vejam, nós estamos aqui no nosso estado há praticamente 2 décadas sem um trem de carga. Algo inadmissível, considerando que Pernambuco foi o primeiro estado do Norte e Nordeste a ter uma ferrovia. Em todo o Brasil, quer dizer, em todo o estado, o primeiro estado do Norte e Nordeste a ter uma ferrovia. A primeira foi aquela do Barão de Mauá, lá ligando o Rio a Petrópolis, e aqui nós tivemos a ligação da Estrada de Ferro do Recife ao São Francisco, inaugurada em fevereiro de 1858. Então, é inadmissível a situação que nós vivemos hoje, onde nós temos um porto, como é o Porto de Suape, em condições, digamos assim, extremamente desvantajosas com relação à sua infraestrutura terrestre, porque, enquanto o Porto de Pecém a persistir esse cenário atual, ficará com a extensão de 2.446 quilômetros de ferrovias, 1.207 quilômetros de Itaqui até Pecém, e mais 1.239 quilômetros Eliseu Martins, Salgueiro, Pecém. Suape, não só Suape, mas os demais portos do Nordeste Oriental, Natal, Cabedelo, o próprio Porto do Recife, o Porto de Jaraguá e Maceió, com 0 quilômetro de ferrovia. Isso é algo inadmissível, que cria, como tivemos a oportunidade de comentar lá na Sudene, com o superintendente Danilo Cabral, nós já sofremos um grave problema de desequilíbrio interregional no país. Aí você cria um problema de desequilíbrio intrarregional, um desequilíbrio dentro da própria região, com sério risco de se criar um grande eixo Ceará-Bahia e nós ficarmos, os 4 estados, completamente alijados. E, para finalizar, eu queria só destacar o seguinte: tivemos a oportunidade, em Salgueiro, o mês passado, participamos de outro debate desse. Esse debate, inclusive, não foi nem pelo CREA, foi pela Sudene. Danilo Cabral ainda era o superintendente da Sudene. Tivemos lá em Salgueiro, e, nesse encontro em Salgueiro, nós tivemos a oportunidade de mostrar aos representantes da Infra, a Infra é o órgão do governo federal que está conduzindo os projetos da Transnordestina. Pontos importantes, que eu creio que o professor Fernando Jordão aqui também vai destacar,
porque estamos juntos nessa batalha. Com relação ao projeto em si, que merecem realmente que o meio técnico aqui do Estado possa interagir com a infra no sentido de sanar graves problemas que isso pode trazer para o nosso Estado. A exemplo da ligação Porto-Interior. Quando a ferrovia foi implantada, a partir do século XIX, ela começou do Recife em direção ao interior. Em 1957, chegou aqui a Serra Talhada. 7 de janeiro de 1957, foi uma festa aqui em Serra Talhada, quando o trem chegou aqui ao Recife. E Serra Talhada foi a ponta da linha durante 6 anos, até que a ferrovia chegou em Salgueiro, onde parou. Não mais continuou, deveria ter seguido. Então, a lógica seria que ela viesse do porto para o interior. Se hoje nós tivéssemos o que já tem construído em Pernambuco, da divisa com o Piauí até Custódia, nós teríamos condições de, saindo de Suape, estar atingindo muito do nosso interior, por exemplo, 180 quilômetros de Arco Verde até Custódia, perdão, de Salgueiro a Custódia, representaria uma extensão superior ao trecho de Suape até Belo Jardim. Hoje nós já poderíamos estar transportando as baterias produzidas em Belo Jardim até Suape, com um trem com 50 vagões a cada 2 dias. Na reunião que nós tivemos em Salgueiro, o representante da infra... Vou encerrar. O representante da infra, eu perguntei a ele quais são os trechos que vão ser licitados, as obras. Aí ele falou, Custódia, Arco Verde e Cachoeirinha, Belém de Maria. Eu disse, o projeto vai ficar pronto, a obra vai ser licitada e vai ser uma vitória de pirro, porque nenhum trem vai poder passar lá, porque não chegou até onde deveria chegar. Há outros pontos também, mas eu, devido à exiguidade do tempo, eu vou deixar aqui de abordar. Eu só queria finalizar com uma frase do grande, mais uma vez citar o grande serra-talhadense Agamenon Magalhães, que foi um ilustre governador do nosso Estado. Faleceu há 73 anos e ainda hoje é lembrado pelo povo pernambucano. A frase dele parece enigmática, mas ele dizia assim, primeiro as estradas, o resto elas darão. Então, quando nós estamos aqui lutando pela duplicação da BR-232, quando nós estamos lutando pela ferrovia nordestina, para exatamente cumprir essa, digamos assim, essa frase de Agamenon. É a estrada que leva a professora, é a estrada que leva o médico aos mais longínquos locais do Estado, portanto, trazendo desenvolvimento econômico e social. Então, com Agamenon, eu encerro aqui a minha fala. Obrigado. Muito obrigado, professor Pina. Mas a razão... Mas a razão do cumprimento do horário é que nós estamos valorizando as perguntas, não só do auditório, mas daqueles que estão distantes assistindo pelo YouTube. Faremos depois uma rodada, 2 rodadas de perguntas, dependendo da brevidade das respostas, a gente soma mais participação do público. Então, agora, vamos ouvir o Dr. Murilo Duque, que é formado em Administração de Empresa pela Universidade Federal de Pernambuco, ocupa o cargo de diretor-geral do Sindicato da Empresa de Transporte de Cargas, Logística e Distribuição de Mercadoria do Sertão do Estado de Pernambuco. Então, doutor Murilo, o senhor tem 10 minutos para fazer suas considerações. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecendo ao professor Adriano, o presidente do CREA, em trazer esse evento para a nossa cidade, nossa região. A gente sabe da importância que trazer o pensamento, as cabeças pensantes para o interior, para ver a nossa realidade. E como o professor Maurício coloca, a frase de Agamenon, quer dizer, a necessidade ela vem quando tem o conhecimento. Então, quando vocês vêm para a nossa região e vê, de fato, a nossa necessidade, eu acho que isso ajuda a trazer para os formuladores, para os planejadores, certo, a real necessidade da nossa região e do nosso sertão. Eu digo sempre, feliz estar falando para um evento de engenheiros do CREA, eu sempre disse, com todo respeito a meus amigos, advogados, que esse país ele vai pensar mais o futuro a partir do momento que ele formar mais engenheiros do que advogados, certo? Eu acho que a partir disso, a gente vê exemplos da China, Estados Unidos, Europa e tudo mais, a gente vê isso como uma realidade. Eu acho que a gente precisa pensar no nosso país, um futuro, olhar o nosso país para um futuro mais longínquo e trazer o desenvolvimento como um todo, também para o interior do Nordeste. Eu queria pegar aqui as palavras de Amanda,
E fiquei feliz, Amanda, em ver que, de fato, o governo do Estado já está planejando e está trazendo investimento para o interior, porque a gente sabe que o custo logístico é um custo que já foi falado, o custo do trem é mais barato e tal, do ferroviário é mais barato, mas a gente sabe que a realidade do país hoje é o rodoviário, e a gente sabe que o desenvolvimento econômico vem através do rodoviário ainda para o interior, para todas as cidades, exemplo de Riacho das Almas lá, ele traz todo o entorno, ele aproxima mais as cidades, e isso diminui custo, né, com os centros logísticos, que não só de Shopee e outros, mas existem outros centros logísticos de distribuidoras de alimentos, de atacados, que aproximam mais, isso diminui custo para o consumidor final, que é o que está na base do custo Brasil. Eu acho que hoje o custo Brasil, quando a gente olha, um dos maiores custos que está na mesa do consumidor, que está é exatamente o transporte, que é uma coisa que no final é quem paga a conta, certo? E quando a gente reduz esse custo, a gente traz competitividade, a gente traz menor custo, a gente traz maior renda, ao contrário, para o trabalhador e para toda a população, e além do desenvolvimento, certo? Eu, na verdade, não teria muito a falar como empresário do setor de transporte, certo? A gente tem muito mais, talvez, a perguntar, certo? O que como é que seria, se já existe o projeto. Eu acho que é feliz em saber, inclusive, que a governadora já vai dar o pontapé do trecho de São Caetano para Belo Jardim, da duplicação, não é isso? Fiquei feliz em saber disso também. Quer dizer, isso, de fato, é real, né? E é uma coisa que a gente fala disso há 20 anos, 30 anos, e que, de fato, agora está acontecendo. A gente fica feliz por isso. Mas como assim, eu perguntaria para a Amanda, como é que está essa integração dos modais, né? Porque se tem projeto já para a Transnordestina, pelo que eu vi, é um projeto que ainda sofreu alterações, mas se tem já a integração dos modais, por exemplo, aqui para a Serra Talhada, um modal ferroviário e ferrovia com a BR, no caso, se vai ter a previsão da integração desses modais, certo? E também se esses pontos que vão se estabelecer de parada da Transnordestina, falando da Transnordestina agora, certo? Se já existe planejamento do Estado já olhando isso para o futuro, entendeu? Já com essas paradas, essa integração modal desses lugares, certo? Danilo, parabéns pelo trabalho que você desenvolveu na Sudene em trazer. Eu acho que era isso, a Sudene precisava, de fato, mostrar investimento para as indústrias, para trazer, e a gente sabe que o interior ele precisa ser desenvolvido, e o desenvolvimento vem através da indústria. A gente tem um exemplo aqui da Tambaú, que está lá, nosso amigo Hugo, certo? Que eu acho que entende a importância da duplicação da 232, que está lá de Custódia, veio aqui hoje prestigiar, né, Hugo? E sabe da importância que seria para uma indústria como a dele. E a gente entende que pensar o interior talvez resolva o bolsão de miséria que existe na região metropolitana de Recife, certo? A gente vê o desenvolvimento das cidades do interior, exemplo de Caruaru, Serra Talhada, Petrolina, certo? A gente vê quando essas cidades desenvolvem, elas geram emprego, elas fixam as pessoas no interior e trazem desenvolvimento como um todo. Então, basicamente, era isso que eu queria falar. Obrigado, certo? E um bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Murilo Duque, pelas suas palavras e pela pergunta que fez a doutora Amanda. Eu apenas vou aproveitar a pergunta do nosso Murilo e já fazer uma primeira rodada de perguntas, porque tem a ver exatamente com o problema e foi direcionada exatamente à senhora. Então, vamos ver aqui a primeira rodada. Pergunta da plateia. Nome, Igor Pereira. Pergunta para Amanda. Existe previsão de início das obras? Outra pergunta. Dessa vez no YouTube. Nome, Jefferson Diego. Faz muito tempo que a população de São Caetano e Caruaru cobra a instalação de passarela na BR-232, pois os atropelamentos continuam enquanto a rodovia avança sem oferecer segurança. A duplicação prevê a requalificação do trecho para corrigir essa falha? Outra pergunta
E no novo projeto do trecho São Caetano-Salgueiro, estão sendo incluídas soluções de segurança para evitar repetir esse erro? E mais uma pergunta. Nesse projeto da duplicação, a pergunta se identificou com Simplício Lira, pergunta da plateia. Pergunta, nesse projeto de duplicação da BR-232 e conclusão da Transnordestina, tem algum projeto de integração entre as duas obras, com a construção de um complexo modal em Serra Talhada, fazendo uma interface logística entre os sistemas? Obrigada pelas perguntas, pelas considerações. Vamos por partes aqui, né? Se tem integração para os modais, a gente hoje está vencendo uma fase anterior, que é, de fato, estabelecer que a Transnordestina precisará passar. Existem alguns trechos que a gente está organizando, mas, sim, uma vez isso pactuado, a gente prevê que precisa ter integração. Porque, se não existir uma integração entre os modais, ficaria muito mais complicado e dá mais... de incrementar a logística. Cadê o professor Marcílio? Está aqui, professor Marcílio. E pode me ajudar mais com isso. Mas, assim, a gente prevê, sim, que a gente tenha essa integração entre os modais. Hoje, o projeto da 232 para essa duplicação está em fase de projeto. Deixa eu dizer a você aqui agora como está. Deixa eu só buscar aqui, porque, apesar de eu trabalhar com a atração, essa parte toda fica em estudo na Secretaria de Mobilidade, que era antes Secretaria de Infraestrutura, agora Mobilidade. Então, só para eu pegar aqui o status dela, a gente está com várias elaborações de projeto. Então, São Caetano, Belo Jardim, a gente está fazendo, Belo Jardim, Pesqueira, Pesqueira, Arco Verde. Então, são vários, Arco Verde, são vários projetos que estão sendo elaborados. E, nesse sentido, sim, para a pergunta que a gente fez aqui, para incrementar com as passarelas, isso está sendo feito já em Recife hoje. A gente está colocando, porque com a triplicação a via ficou mais rápida, acabou tendo mais acidentes, estão sendo feitas passarelas, e vamos ter passarelas, muito possivelmente, para São Caetano também. E esse projeto de integração modal virá, sim, com os projetos que estão sendo feitos pela Secretaria de Mobilidade, para que a gente consiga garantir uma melhor velocidade e mais efetividade na integração. Obrigado, doutora Amanda. Bom, dando continuidade à rodada de perguntas, deixa eu ver aqui, pergunta plateia. Marcílio Cunha, pergunta, professor Marcílio Cunha, que a doutora Amanda fez referência. Na apresentação não se falou da malha ferroviária do Nordeste Oriental, ligando os portos dos estados do Rio Grande do Norte até Alagoas. Eu não sei se o doutor Danilo ou a senhora pode. Como fica a malha ferroviária métrica que há 50 anos deixou de existir? A malha métrica. Isso é um elemento que o doutor Danilo, com certeza, vai falar bem, porque ele hoje é professor da bitola. Bitola, pessoal, é a distância entre dois trilhos da ferrovia. No Brasil, existe a bitola métrica, a bitola larga, que é a bitola 1,60 m, e a bitola universal, que é a bitola 1,435 m. Ela é universal porque a maioria dos países no mundo utilizam essa bitola. No Brasil, o governo federal está querendo fazer um grande projeto, um grande investimento em ferrovias, mas não discutiu ainda o elemento primeiro, bitola. Bitola é um fator de viabilidade de uma ferrovia. É um fator de sucesso ou de insucesso. E nós estamos partindo para a construção de grandes ferrovias bioceânicas, ferrovias como essa da Transnordestina, sem discutir a solução da bitola. Dos 30 mil quilômetros que o Brasil tem, 75% é em bitola métrica e o restante em bitola larga. Então, vocês vejam que desequilíbrio nós temos. Eu costumo dizer
que quem tira caminhão da estrada, que é digamos assim, o que o governo federal persegue, vocês já ouviram falar do equilíbrio da matriz de transporte, que o Brasil tem uma matriz de transporte totalmente desequilibrada comparativamente com os países de dimensão semelhante à nossa. Nós temos nossa mercadoria circulando 62% na rodovia, enquanto países como os Estados Unidos, Canadá, China, Rússia, a própria Argentina, não passa de 20% a participação do transporte rodoviário na movimentação das cargas. Então, eu vou pedir ao doutor Danilo que responda essas duas perguntas, por favor. Bom, primeiro, ganhei a aposta que eu fiz com o Adriano ontem. Só para quebrar o protocolo, meu caro Jordão, ontem a gente encontrou da noite, eu disse, eu vou fazer uma aposta com você. Se Jordão falar, no mínimo 3 vezes a palavra bitola, você vai me pagar uma cerveja, só uma. Vai pagar umas 4 aqui pela quantidade de vezes que ele falou, viu? Mas é brincadeira, mas eu tive uma aula sobre esse assunto. Enfim, você retira essa brincadeira, porque, de fato, esse é um tema que Jordão e Maurício também sempre colocaram, né, da importância, inclusive, de integrar a Transnordestina no trecho Salgueiro-Suape, com o que vem também no trecho de Eliseu Martins, para poder essa ferrovia ter uma efetividade, né? Porque, a depender justamente desse detalhe técnico, ela pode ter um potencial maior ou menor a partir da bitola, né, que foi instalada nela. Mas é um tema de caráter técnico. Mas eu queria brevemente falar assim, acho que a palavra aqui central foi integração, para pegar o que foi as palavras que foram colocadas, inclusive para a Amanda, e falar de 2 pontos aqui importantes. Primeiro, integração de modais. Quando a gente fala também de Salgueiro Petrolina, nós estamos falando também na integração do modal fluvial, tá? Porque nós temos também já em curso, em estudo pelo governo, a recomposição da hidrovia do São Francisco. São 1.371 quilômetros que vem lá de Pirapora e chega até Juazeiro, que já funcionou também, né, e que tem ali um potencial estimado de 5 milhões de toneladas, né, de deslocamento que pode ser por essa hidrovia. Ou seja, a integração com o modal fluvial. A segunda integração importante, no horizonte de longo prazo, fundamental para o Nordeste, até em função do que está acontecendo lá com o Ceará. Integrar a Transnordestina com a Norte e Sul. Nós temos ali 620 quilômetros entre Porto Branco e Eliseu Martins, no Maranhão, para você fazer a integração, inclusive com a pauta que está aqui, da ampliação da fronteira agrícola. Quando a gente fala no Matopiba, que é um grande eixo hoje de desenvolvimento do Nordeste, pegando ali o Cerrado do Maranhão para baixo ali, essa integração é necessária para a gente poder escoar toda essa produção de grãos e levar insumos que chegam e são necessários para isso aí também. Então, essa é outra integração necessária. Uma terceira integração, que aí foi provocada aqui por Jordão, diz respeito desse remanescente da malha ferroviária do Nordeste. Eu me lembro quando eu assumi a Sudene, eu fui conversar com o João Azevedo. Logo fui fazer um convite para João, né, e o consórcio Nordeste voltar a participar da reunião da Sudene. O consórcio passou um tempo tensionado aí, sem diálogo com a Sudene. E aí, quando eu fui conversar com o João, ele era o coordenador do consórcio Nordeste, ele disse, olha, eu já mandei sobrevoar o espaço aéreo de Pernambuco, contratei um drone e já vi, ele brincando, mas falando sério, a malha ferroviária que sai de Cabedelo para poder chegar lá na Transnordestina. Mas essa integração ela é fundamental também. Cabedelo, Jaraguá, como disse aqui Maurício também, e o governo olha para essa malha ferroviária e a gente tem aí uma provocação, mais uma que eu quero fazer aqui. Todo esse processo ele foi devolvido pela concessionária, ele está, nesse momento, em análise pelo Ministério dos Transportes, a devolução dessa malha, porque ela tinha que ter uso, não teve em 5 anos, ele devolveu, e aí o que é que vai ser feito com isso? Bem como o encontro de contas que tem em torno desta malha também. Existe aí uma previsão de algo em torno de 1,7 bilhão de reais, que está aí de potencial devolutivo da TLSA em função do que foi a operação dessa malha que ela recebeu e não deu fim a ela. O que eu estou falando por conta disso? Aqui a gente está falando, acabei de falar aqui da dificuldade que pode ser o horizonte de financiamento dessa obra, inclusive do trecho de Pernambuco. Nós estamos falando aqui de um trecho de Salgueiro-Suape de quase 4 bi, 3,5 bi é o número estimado disso aí também. E tem lá 1,7 bi
que o concessionário está falando, se você der um Google aí, você vai ver isso, essa notícia. Ele quer pegar esse 1,7 bi, Toninho, que ele deveria ressarcir, e já está propondo que eu quero fazer o investimento na minha própria malha. Quer dizer, é juca vendendo a juca, como se diz numa linguagem popular. Ou seja, um recurso que está lá para ser destinado, para ser devolvido, e o Estado brasileiro discutir onde é que ele pode investir, o concessionário está propondo, isso está sendo mediado pelo Tribunal de Contas da União também, que ele faça esse investimento nessa malha toda que ele tem interesse lá para o norte, Maranhão, Piauí e o Ceará. Ou seja, é essas provocações que eu acho que a gente tem que aqui fazer um debate sobre ela, porque tem oportunidades que, se a gente não se mobilizar, a gente não vai ter dinheiro para isso, né? Nosso Maurício falou aqui do Ceará. Vamos lá, vou dar o testemunho do investimento que foi feito já no estado do Ceará. A Sudene já tinha 3,4 bi que foi investido, botou mais 3,6, meu caro Sotero, do FDNE. Tem 3,6 bi do FDNE já comprometido para frente. 24, 25, 26, 27. Até 27 o FDNE está comprometido com o Ceará. Depois fizeram uma articulação para pegar o extinto Finó, o leilão do Finó, arrecadaram 800 milhões de reais e colocaram no FDNE para a compra de participação societária da Transnordestina, dinheiro na caixa da Transnordestina da TLSA. Isso já foi operado, aprovado no Congresso Nacional. Como aprovado? O líder do governo, que é um cearense, Guimarães, foi lá, pegou a proposta com o governador, a senadora Augusta, que é do Senado, foi lá, aprovou, rodou tudo isso a partir da mobilização política que o Ceará fez. Esse tipo de mobilização que nós precisamos também despertar para a gente fazer, para a gente poder viabilizar recursos, inclusive, para poder concluir a Transnordestina. Então, essas movimentações, elas são importantes aí, e, de fato, a integração ela é necessária em todos esses trechos que a gente falou aqui. Obrigado, doutor Danilo. Bom, não temos muito tempo. Tem uma pergunta aqui que eu achei bastante provocativa, que não sei se alguém vai se candidatar a responder. É de Jonathan Cassimiro, engenheiro do DENIT de Pernambuco. Como convencer a todos os stakeholders que a duplicação da BR-232 se paga? Então, a doutora Amanda ou o doutor Maurício. Bom, vamos dividir irmãmente. Por favor, primeiro, eu ainda sou cavaleiro, ainda existe cavaleiro no mundo, né? Mas vou deixar o senhor falar também. Certas obras, elas não precisam se pagar se elas forem obras de infraestrutura essencial. Mas elas se pagam e as evidências são muitas. Existem vários estudos, não apenas para o CASA 232, aqui, quando duplicou Recife e Caruaru, mas para as várias vias no país, de que o desenvolvimento causado e a redução de custos e o incremento de emprego e renda nas regiões que receberam essa via fazem com que essa obra seja viável. Ela pode até não ser financeiramente viável para o Estado, para a União, mas ela é economicamente viável porque ela vira vetor de crescimento econômico, vetor de desenvolvimento econômico. Nenhuma empresa investe vamos falar de novo, em um centro de distribuição cujo acesso é uma estrada de barro. Esse desenvolvimento não vem. Ele vem quando eu dou acesso para ele uma via adequada para que ele possa escoar a sua produção. E isso estou falando de centro de distribuição, mas poderia ser uma grande empresa, um centro logístico, uma indústria que quer se instalar para poder produzir os seus produtos. Tudo isso acontece porque eu tenho acesso, porque eu dou conexão modal para que a produção aconteça. Então, eu vou resumir. Não precisa ser financeiramente viável, embora seja, mas precisa ser economicamente viável, e quanto a isso não resta dúvida. Muito obrigado, doutora Amanda. A senhora deu a resposta na frente de um professor de Economia dos Transportes por 30 anos da Universidade Federal. Bom, foi brilhante a resposta. Exatamente. Antes de Pina, só meio segundo para o doutor Danilo. Não, eu só queria... Você, meio segundo, eu queria complementar, na verdade, isso que a Amanda, e chamar a atenção para um debate que tem sobre o trecho da Transnordestina, inclusive.
Pina sabe disso, esse debate está, inclusive, instalado hoje dentro do próprio Tribunal de Contas da União, tá? Da viabilidade do ponto de vista da alimentação de cargas, né, que sempre teve em torno dessa pauta. Se alega que não tem carga suficiente para dar sustentabilidade econômica na atualidade a essa obra. Mas a premissa que se coloca é que se tudo fosse feito a partir daquilo que já está instalado, mas não do potencial do que vai agregar a chegada dessa ferrovia. E aí me permitam aqui, foi por isso que eu pedi essa fala a você, Pina, e vou encerrar daqui, eu não falo mais, né, voltando da importância da gente saber o que vai acontecer com o futuro desta obra, a depender daquilo que nós fizermos em 2026. Eu vou dar aqui, aspeado, a palavra sobre esse tema. Sobre a Transnordestina, entendo que as duas pernas não coexistem. Não tem demanda para o ramal de Pernambuco. Estamos optando por retirar a perna de Pernambuco. Essa aspas foi do então ministro do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, atual governador do estado de São Paulo. Pronto, é só isso. Doutor Pina, por favor. Bom, complementando essa questão do que a duplicação da BR-232 se justificaria, mencionamos aqui a questão de aumento de PIB, geração de empregos, mostrando o quanto aquela região, não apenas os trechos diretos da área de influência da BR-232, mas também os trechos ajusantes, digamos assim, da BR-232, trouxeram em termos de desenvolvimento. Mas eu queria acrescentar um outro, que isso também está demonstrado por meio de teses acadêmicas. É que o que o Estado gastou na época, 320 milhões de reais gastou na época, o governo Jabas Vasconcelos, era o governador à época, que foi feita essa duplicação, e o governo vendeu a concessionária de energia elétrica por 1,78 bilhão de reais. E foi mais do que acertada essa decisão do governo do Estado de investir na BR-232, porque o investimento do Estado na BR-232 não foi só apenas agora mais recente. Em 1950, na década de 50, quando a Agamenon decidiu pavimentar o trecho Recife a Caruaru, ela era uma rodovia federal. Era, então, Estrada Tronco Central de Pernambuco, depois passou a ser BR-25, depois BR-232, a partir de 1966. Naquela época, 51% dos recursos foram do governo do Estado. Tamanha a importância da BR-232 para Pernambuco, embora seja uma rodovia federal, que eu considero a mais pernambucana das rodovias pernambucanas. É que as teses acadêmicas demonstram que o que o Estado investiu na BR-232, 320 milhões há 20 anos atrás, há 22 anos atrás, isso já foi pago através, não apenas do que eu citei, de geração de emprego, de aumento de PIB, bem-estar à população, mas também o Estado já recebeu isso de volta através de arrecadação de impostos. É importante que seja dito, mostrando o quanto um investimento desse tipo pode trazer de bem-estar, digamos assim, de desenvolvimento para o nosso Estado. Muito bem, professor. Bom, então, um pouquinho adiantada a hora, mas só um recadinho. Uma questão grande, porque eu posso dizer que, com a participação dessa mesa aqui, a gente pode dizer, vocês têm a notícia de que a questão política estaria, digamos, equacionada, não resolvida, mas equacionada, com um bom encaminhamento. Os valores postos são do conhecimento, digamos assim, do mundo político. Agora, tecnicamente, pessoal, nós vamos precisar de um esforço muito grande, porque, como Danilo leu ali as aspas, essa ferrovia não é inviável, ela foi tornada inviável para brigas portuárias, o porto ser canalizado carga para determinado porto e não ser para o outro já tem 25 milhões de toneladas, está prejudicado porque não está andando na rodovia, no terrestre, não está andando na ferrovia, e o outro está, como o doutor Maurício disse, com 1.200 quilômetros de ferrovia à disposição do porto. Então, fica fácil para qualquer porto imaginar seu crescimento, sabendo que tem um custo terrestre bem mais reduzido do que o porto concorrente. Essa é a questão. Aí, doutora, por favor, vou me atrever a pedir à senhora para levar esse ao conhecimento da governadora, dizer que o engajamento do Estado é bem-vindo tecnicamente. Temos que o CREA, o presidente já se colocou à disposição que o CREA pode puxar tecnicamente essa discussão entre tantas
estados, os 4 estados do Nordeste que estão, digamos assim, desassistidos do ponto de vista de ferrovia, e também outras entidades, como federações de indústria, a população em geral. É isso que eu teria que acrescentar. Me desculpe, passei quase 10 minutos do tempo que eu tinha me comprometido com Ciara, mas agradeço a todos com as suas participações e o enriquecimento dessa discussão da ferrovia e da BR-232 para o nosso Estado. Obrigado a todos, um bom dia.